Olá, eu sou Juliana Miguel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vim contar pra vocês como o arquétipo da sereia me tirou de uma situação muito complicada, né? E assim, gente, vou ser sincera com vocês, nada que eu havia feito anteriormente tinha me trazido uma energia tão boa e tão firme quanto esse arquétipo. Então, é o seguinte, eu estava numa fase bem complicada, porque eu moro sozinha, né? Então, tipo assim, eu pago aluguel e tudo mais. E aí, o que acontece? Eu tava numa situação complicada porque eu precisava de um trabalho que eu estava, né, em questão financeira, eu precisava daquele trabalho. Só que era um trabalho muito complicado, porque a gente, né, assim, era contratado pra fazer uma coisa, fazia um monte de coisa. E nesse trabalho fazia muita coisa mesmo, gente. Fazia, tipo, faxina no banheiro, eu tinha que carregar peso, fardo de bebida, então, tipo assim, eu tava ficando com uma dor nas costas insuportável. Então, assim, era bem complicado. E ganhava, tipo, o mínimo do mínimo, né, então, assim, pra mim não tava sendo bom aquele trabalho. Eu tava realmente muito frustrada, tava numa situação muito complicada, eu tava sentindo muita dor na coluna. Tinha dias que eu não achava nem posição pra dormir, de tanta dor que eu sentia na coluna. E assim, nesse trabalho específico, era tipo uma lanchonete, então a gente não podia se maquiar, a gente não podia, tipo, ir com unha pintada, unha grande, não podia nada, assim, de arrumar cordão, brinco, nada, não podia brinco também, não podia nada, nada. Então, tipo assim, tudo que pra mim, Juliana, faz muito parte da minha autoestima, porque eu gosto de sair com cordão, eu gosto de sair com brinco, maquiagem, né, e tudo mais. Pra mim, tava sendo totalmente cortado ali naquele local, porque eu não podia nada disso. E eu precisava daquele trabalho, enfim. E assim, gente, tava muito cansativo mesmo, muito cansativo. Esse trabalho, quando eu entrei lá, eu havia saído de um outro que era parecido, né? Então eu já tava ali tendo que cortar essa questão de maquiagem, né? Esse outro que eu estava não podia nem base, não podia nada, nada de maquiagem. E aí, unha grande também não podia pintar unha nem com cor clara, nem base, nem nada, cordão e tudo mais. Aí, a minha parte, assim, a minha essência feminina mesmo, que tipo, eu sempre tive, gente, eu sempre fui muito apaixonada por tudo que tem a ver com beleza e tal, foi sendo completamente cortada a partir desse trabalho. Aí eu saí desse trabalho e fui pra esse outro que também era ruim, só que nesse outro eu precisava carregar peso. Então eu comecei a sentir dor, então eu sentia muita dor nas costas. E aí, cara, eu me lembro que teve um dia específico que eu não tava aguentando mais. Tipo, eu tava lá, devia ter uns 5 meses nesse trabalho, tava ficando muito cansada, sabe? Porque eu tinha um cara, né, que fazia esse trabalho de carregar os fardos de bebida, tinha que descer a escada com fardo de bebida pra colocar, encher a geladeira e tudo mais. E ele não tava mais, ele tinha passado pro horário da manhã, então eu que fechava a loja e eu que comecei a ter que fazer isso, né? E tava sendo extremamente cansativo. E, gente, eu vou contar pra vocês que quando eu tava nesse trabalho, eu, sinceramente, cara, a minha autoestima detonou quase que total. Porque, assim, nesse período eu tava cansada fisicamente, eu tava com muita dor na coluna. Tinha dias que eu não achava nem posição pra dormir direito, de tanta dor. Tava, assim, meu psicológico tava extremamente destruído. Eu não tava conseguindo ser eu mesma, tipo, colocar tudo que eu gostava, sabe? E além disso, eu ganhava muito pouco. Então, eu não conseguia nem comer direito nessa época. Tipo, eu me lembro que lá a gente podia, tipo, pegar, né, lá era tipo uma lanchonete, então podia pegar salgado e depois descontava no salário. E várias vezes eu pegava salgado pra poder comer alguma coisa ali. Então, tipo, era bem complicado, né? E assim, eu fazia isso, depois vinha descontando, né, o dinheiro, tipo, rendia menos ainda, então era bem complexa a situação, era o mínimo do mínimo, eu tava ganhando muito pouco pra me destruir nesse trabalho, sabe? Literalmente foi uma situação ali que me destruiu, minha autoestima ficou muito ruim, eu fiquei com muita dor, e assim, gente, foi um trabalho que me ensinou muito também, eu aprendi a fazer várias coisas por conta desse local, mas foi uma situação assim que eu tava ficando tão mal, que eu tava estressada todo dia, eu tava tentando ver o lado positivo das coisas, mas tava bem complicado. E teve uma época que eu me lembro exatamente que eu tava tão estressada com essa situação, de ter que depender desse trabalho e não poder sair porque eu precisava do dinheiro, e ao mesmo tempo ser um trabalho que pra mim tava sendo ruim, e sentir dor, e cansaço físico e cansaço psicológico, tava tão ruim que, tipo, eu tava ficando extremamente estressada, e esse estresse começou a, tipo, reverberar nas situações do 3D, sabe? Porque a minha mente estava cansada, então eu comecei a ter mais motivos para ficar estressada lá. Então eu comecei a, tipo, ter problema com colega de trabalho, né? Tipo assim,
Teve uma vez que eu me lembro que eu, tipo assim, descia umas coisas assim de salgado e tal pra gente repor, né? Gente, eu peguei a bandeja, tipo assim, nesse dia eu tava muito estressada. Eu peguei a bandeja e, tipo assim, eu tentei, eu falei, não, Juliana, vamos trabalhar direito, vamos ficar direito, tipo, manda embora o estresse, mas eu não tava conseguindo, tava num nível que eu não tava conseguindo. E, tipo, a bandeja era grande e eu derrubei a bandeja toda no chão. Tipo, eu jurei que depois dali eu ia, tipo, ser demitida, mas acabou que não fui demitida, não descontou do meu salário também. Mas, enfim. Então, você percebe como que a sua mente estando ruim, você começa a refletir no 3D, sabe? É por isso que todo mundo fala, cara, começa na sua mente. Tudo que você cria, você atrai. Então, eu tava estressada, eu tava puta, eu ficava, nossa, que porcaria ter que depender desse trabalho, não sei o quê. Então, começou a refletir no 3D, eu comecei a ter mais motivo pra ficar estressada. Então, começou a acontecer isso. Depois desse dia, que eu derrubei toda a bandeja no chão, que, tipo, eu fiquei, cara, não é possível, alguma coisa tá errada. Porque tinha todo mundo pra acontecer isso, e foi acontecer logo comigo. Porque justamente no dia que eu estava muito estressada, eu não estava conseguindo desfocar minha mente do estresse, e tinha acontecido coisas no lado pessoal também, que eu acabei levando pro profissional, né? E aí eu pensei, cara, eu preciso dar um jeito nisso. Eu preciso realmente dar um jeito nisso. Eu me lembro que teve um dia, eu não me lembro se foi tipo no mesmo dia, eu acho que não. Mas teve um dia específico que eu sentei na igreja católica, né? Do lado do trabalho tinha uma igreja católica muito grande. E eu me sentei lá. E aí, gente, eu coloquei na minha cabeça que, cara, eu sei que eu posso estar estressada, eu posso estar cansada, mas esse trabalho, de alguma forma, ele tá me ajudando a pagar as minhas contas, ele tá me ajudando a manter o meu aluguel, a manter a minha casa, que foi uma coisa que eu sempre quis ter, que era, tipo, morar sozinha, eu sempre quis morar sozinha. E eu tava conseguindo fazer aquilo graças àquele trabalho, sabe, naquele momento. Então eu coloquei na minha cabeça, bom, eu agradeci muito naquele dia pelo meu trabalho. Agradeci por todas as coisas que aconteceram, pelas discussões que já tive, pelo dia que eu derrubei a bandeja. Eu agradeci por tudo naquele dia. E coloquei na minha cabeça que eu já gostava do meu trabalho, e que eu adorava o meu trabalho, que eu estava num trabalho que eu amava. A partir desse dia, não vou falar pra vocês que eu comecei a amar meu trabalho. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que eu parei de me importar com o 3D. Então, eu ia pro trabalho, não era o trabalho que eu gostava, tipo, oh, nossa, adoro esse trabalho. Mas eu ia porque eu ia pensando, cara, obrigada pelo meu trabalho, eu consigo pagar tudo graças a esse dinheiro. Eu tenho, ainda que eu não tenha tido várias vezes a oportunidade de, tipo, levar coisas pra lá, né, pra, tipo, comer. Eu tinha oportunidade de comprar alguma coisa ali e depois descontar. Mas vai descontar. Mas pelo menos eu tinha essa possibilidade, né, eu não era obrigada a ficar com fome até o final do dia. Então, tipo, eu comecei a ver o lado positivo daquela situação e não me importei mais com o 3D. Tipo, tem que fazer? Então vou fazer. E, tipo, eu comecei a focar sempre, e todo dia eu ia focando que eu tenho um trabalho que eu gosto, eu adoro meu trabalho. E, cara, tipo assim, um dia... Isso aí não demorou nem uma semana, gente. Não demorou nem uma semana pra isso acontecer, depois que eu mudei minha mente. Eu coloquei currículo num outro local, que todo mundo falava que era muito bom, que tinha almoço, tinha um monte de coisa, né, tinha lanche e tal. Tipo, o salário era bem mais alto. E aí eu coloquei lá, mas tipo, coloquei, gente, sem pensar em, tipo, tomara que dê certo. Eu coloquei porque eu já não tava, né, aguentando mais aquele local. E eu também, se tivesse uma oportunidade de sair, é claro que eu ia. Não era um trabalho que tava me satisfazendo muito, apesar de eu ter mudado a minha mentalidade. Mas eu fui e coloquei, né. E aí me chamaram pra entrevista, se eu não me engano foi tipo 2 dias depois ou 3. Me chamaram pra entrevista, fiz a entrevista de manhã. E, tipo, calhou de ser bem de manhã. Eu trabalhava à tarde nesse outro local, então, tipo, foi de manhã, deu tempo de eu ir na entrevista e ainda ir trabalhar. Aí eu fiz a entrevista, tal, fiquei de boa, falei, legal, enfim. E aí fui trabalhar. E, tipo, nisso que eu fui trabalhar, eu fui, tipo, fazer as coisas que eu tinha pra fazer lá. Chegou minha hora do almoço, quando eu abri o celular, tinha falado que eu passei. E eu não tinha visto, gente, foi no mesmo dia, tipo, eu não tinha visto porque eu tava trabalhando, não podia mexer no celular, né? Na hora do almoço eu fui ver que eu tinha passado. Foi na hora do almoço, foi, tipo, sei lá, gente, foi na hora do almoço ou foi mais à tarde, assim, eu não me recordo. Eu não me lembro se foi numa hora que eu fui no banheiro também, sei lá. Mas aí, tipo, eu vi que eu tinha passado, né? E aí me pediram pra fazer o exame no dia seguinte, que eu já iria começar, no próximo dia. Eu ia fazer o exame no dia seguinte e ia começar no próximo dia. Então, foi do nada. Tipo assim, não foi do nada, né? Eu mudei a minha mente primeiro. Mas, tipo assim, eu não tava esperando que eu fosse passar tão rápido. Me falaram que eu passei no mesmo dia, no dia seguinte eu ia fazer o exame, no próximo dia eu já ia começar. Então, eu só cheguei e falei, olha, não vai ter, pra minha antiga chefe, né? Falei, olha, não vai ter mais como, eu agradeço muito a oportunidade, mas eu consegui um outro local, pra mim vai ser melhor. Falei, tipo, gente, falei a verdade. E falei que eu
não ia mais conseguir, né? E aí eu fui, comecei nesse outro lugar, enfim. Gente, eu simplesmente adorei esse outro lugar. Lá era um lugar, assim, que tinha muito mais gente, então, tipo assim, eu consegui fazer amizade bem mais fácil, né? Tipo, eram pessoas que tinham mais a ver comigo, sabe? Não sei explicar. Mas eram pessoas que eu conseguiria mais assunto e tudo mais. Era um local que as pessoas eram super animadas, assim, super alegres, com energia positiva. Lá eles davam um almoço pra gente, né? O salário era bem mais alto do que o outro, né? A gente ainda tinha meta, então com a meta a gente conseguia ganhar até R$ 200 a mais naquela época. E, assim, tinha lanche, tinha café da manhã, tinha um monte de coisa. Então, tipo, era uma empresa boa mesmo, fornecia tudo que você precisava, né? Um salário acima, tipo, várias coisas, enfim. E aí, eu fui pra esse local. E, gente, com esse local melhor, eu consegui, tipo, gastar mais comigo mesma, tipo, com coisas que eu gostava, tipo, pra mim, de beleza e tudo mais. Gente, porque eu sou uma pessoa muito, assim, muito vaidosa, no sentido bom. Tipo, eu gosto de me cuidar, entendeu? Então eu consegui, tipo, melhorar meu cabelo, melhorar minha pele, melhorar, tipo, coisas que eu gostava de comprar, tipo, cordão, brinco, coisa assim, maquiagem. Tudo isso eu consegui começar a comprar, mais roupa também. Então, assim, isso elevou muito a minha autoestima. Eu consegui também, tipo, sair mais pra curtir, sabe? Porque eu tinha mais dinheiro. Então, quando você não tem dinheiro, cara, fica mais complicado, porque você fica mais limitado ao que você pode ou não fazer, né? Isso é um fato, gente. Então, eu conseguia fazer coisas que há muito tempo eu tava tentando fazer e não conseguia porque tava sem grana, sabe? Então, tipo assim, isso me ajudou muito também. As meninas que tinham lá nesse trabalho, elas me ensinaram muito também sobre autoestima, sabe? Porque todas elas se cuidavam muito. Então, tipo assim, eu comecei a pegar algumas coisas, tipo, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, sabe? Tipo, comecei a colocar na minha vida também. Isso me ajudou muito a criar a minha essência a partir do que eu estava vendo, assim, que pra mim fazia sentido, né, gente? Claro que, tipo, a fulaninha falou que isso aqui fica legal. Tipo, se você não acha que faz sentido, pra você não importa. Então, tipo assim, eu já tinha uma essência muito feminina, assim, tipo, de me cuidar e tudo mais. E essas meninas parece que elas intensificaram ainda mais por conta das coisas que elas faziam e falavam e tudo mais. Então, tipo, eu comecei a ir construindo a minha pessoa, sabe? Sendo que no trabalho anterior, como eu não podia usar nada, eu não tinha como, sabe, cara? Eu só saía pra trabalhar. Então, tipo assim, como é que eu ia usar tudo que eu gostava? Tipo, sei quem eu era, tipo, se eu não conseguia, eu não tinha, tipo, um dinheiro a mais ali pra fazer, tipo, fazer meu cabelo, cuidar da minha pele, comprar um negócio pra cuidar da minha pele. Tipo, não tinha como, gente. O dinheiro dava pra, tipo, conta e só. E mesmo assim, tipo, nem cartão de crédito eu conseguia pagar, então, enfim. Mas foi um trabalho que me ajudou muito. Foi justamente nesse período que eu, tipo, comecei a descobrir lei da suposição. Nesse período que eu comecei a mudar minha mente naquele outro trabalho, eu comecei a descobrir lei da suposição. E o que o arquétipo tem a ver com isso? Quando eu comecei a mudar a minha mente, né, eu percebi que, tipo, eu tava começando a voltar a ser eu. Só que eu já tava muito afundada. Muito afundada. Tipo, eu tava... Sabe quando você... Tipo assim, você atinge aquele cansaço extremo, você não tem força nem pra fazer nada. Você só existe, em outras palavras. Você só tá existindo, né? E aí, o que eu percebi? Que, tipo, a minha autoestima tava muito abalada. Muito abalada. Então eu precisava dar, tipo, aquela levantada legal, sabe? Pra você sair do buraco, tipo, como se você jogasse uma corda e a pessoa, tipo, você segura e a pessoa puxa com mais rapidez pra você conseguir sair daquele buraco. E aí, eu precisava disso. E aí eu comecei a, tipo, procurar sobre arquétipo, começou a aparecer muito sobre arquétipo pra mim também, da sereia, de não sei o quê. E aí eu descobri, né, eu já tinha descoberto a lei da exposição nessa época, então eu acompanhava a Mona Rico. E a Mona Rico, ela ativou o arquétipo da sereia. Aí eu fui pesquisar sobre o arquétipo da sereia e vi que era um arquétipo muito bom pra autoestima, enfim, tudo isso. Se você quer saber mais, já tem muito vídeo aqui sobre o arquétipo da sereia nesse canal. Então assista também, eu ensino como ativar e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar sobre o arquétipo da sereia e eu vi, cara, e se eu ativar um arquétipo pra me ajudar nisso? Na minha autoestima, pra, tipo, dar aquela levantada na autoestima, sabe? Pra eu conseguir sair desse buraco, pelo menos, e depois eu vou seguindo a minha vida. Porque tava bem complicado de, tipo, voltar a gostar do que eu tava vivendo, entendeu? Naquela época. Então, assim, eu comecei a pensar em ativar um arquétipo. Só que o primeiro arquétipo que eu ativei não foi da sereia, foi da Cleópatra. Eu fiquei cerca de 1 mês e pouco, se eu não me engano, ativando da Cleópatra. E, cara, quando eu ativei esse arquétipo, foi surreal. Tipo assim, eu entrei nesse outro trabalho, né, que eu tinha arrumado nesse outro.
Entrei nele sem arquétipo, né? Só usando um pouco de lei da suposição e tal. Mas também não aquela coisa firme, né? Era tipo o inicial ali. Então eu entrei nesse outro trabalho sem arquétipo ativado nenhum. Fui e tipo, eu tava tendo um pouco... No começo eu tive um pouco de dificuldade. Tipo assim, na primeira semana, né? Eu tive um pouco de dificuldade de falar, de tipo, me expressar. Porque eu achei assim, nossa, é muita gente. Eu nunca tinha trabalhado num local com muita gente. Era tipo cerca de 200 funcionários ou mais. Então eu nunca tinha trabalhado num local com tanta gente. Eu fiquei um pouco perdida. Mas eu decidi que eu não ia me deixar vencer por timidez ou por falta de autoestima ou por nada. Então, eu pensei em ativar o arquétipo da Cleópatra, né? Pesquisei também sobre, é claro, eu não ia ativar aleatoriamente. Pesquisei sobre o arquétipo da Cleópatra e ativei. Gente, no primeiro dia que eu ativei, eu juro pra vocês, no primeiro dia que eu ativei, várias pessoas acharam o meu Instagram. Começaram a me seguir, me mandaram mensagem. Eu cheguei lá, tipo, teve gente que... Porque eu tinha que ir num local pra buscar algumas coisas, né? E, tipo, várias pessoas começaram a conversar comigo e tal. E, cara, foi muito diferente. Eu fui fazendo várias amizades a partir disso, né? Então, tipo assim, foi muito louco, cara. Aí deu o primeiro mês, deu o segundo mês, eu fui ficando totalmente diferente. Eu fui ficando mais extrovertida. Tipo, é claro que o nível de timidez que eu cheguei lá, por ser muita gente e tal... tipo assim, foi aos poucos, né? Mas, cara, nossa, foi muito diferente. Eu me tornei outra pessoa totalmente depois desse arquétipo. E aí, logo depois, eu decidi ativar o da sereia, né? O da sereia eu ativei, eu não me lembro, mas já devia ter uns 3 meses que eu tava lá. E quando eu ativei o da sereia, apareceu mais, tipo assim... oportunidade pra eu me cuidar, tipo, oportunidade pra fazer meu cabelo, dicas de pessoas, tipo assim, eu via, por exemplo, uma fulana lá que tava com o cabelo bonito, eu perguntava, pô, o que você faz no cabelo, não sei o quê. Ela falava, eu fiz isso, isso. Aí, tipo assim, eu já pegava algumas dicas pro que eu já tava querendo fazer, só que eu não tava sabendo como. Eu comecei a ter muito esse cuidado e, tipo, comecei a reparar muito em pequenas coisas com o arquétipo da sereia. Tipo, eu comecei a admirar muito a simplicidade no sentido dos detalhes, sabe? Tipo, não colocar, por exemplo, cordão muito grande, tipo, eu coloquei cordão pequeno, ou, tipo, coisas assim mais delicadas. Maquiagem também não muito forte, tipo, isso foi comigo, tá, gente? Não tô falando que pra você vai ser assim, que você vai parar de gostar de coisa muito exagerada, não é isso que eu tô falando. Tô falando que pra mim foi assim. Então, tipo, eu comecei a ativar minha feminilidade no sentido mais de detalhes, sabe? De atitude, de forma de falar e tudo mais. Então, assim, eu me tornei uma pessoa muito comunicativa. Todo mundo gostava de falar comigo. Isso foi especificamente depois do arquétipo da sereia que eu me tornei mais comunicativa. O da Cleópatra, eu senti que eu ainda tinha uma atitude muito firme, muito séria, sabe? O da sereia não, era mais sorrindo e, tipo, falando com todo mundo e brincando com todo mundo. Eu sentia assim. E eu me tornei muito comunicativa e isso realmente criou várias amizades ali. Então, o arquétipo da sereia criou isso em mim. Atualmente, gente, eu vou ser sincera com vocês, eu não sei quanto tempo tem que eu tô ativando esse arquétipo, mas eu vou tentar lembrar e eu deixo aqui por aqui, assim, a quantidade de tempo que eu tô ativando. Deve ter uns 5 meses, mais ou menos. E aí... é um arquétipo que totalmente ajudou na minha autoestima, me deixou extremamente firme pra continuar ativando, tipo, usando lei da suposição. Então minha mente hoje tá completamente firme, cara, não tem quem me tire do meu pedestal. Como diria Luna Rico, eu estou no pedestal e, tipo, não tem quem me tire daqui. E também eu sou muito firme nas minhas decisões. Se eu colocar uma coisa na minha cabeça, não tiro. Tipo, eu não... sei lá, não entraria num relacionamento que a pessoa me trate dessa forma. Se aparece alguém que me trata daquela forma, eu não vou entrar num relacionamento com ela. Eu muito provavelmente nem vou começar a ter alguma coisa com ela. Então, é muito, muito louco, você se torna muito, muito firme. Eu me tornei uma pessoa que sabe falar não, uma pessoa que olha pra situação e sabe, tipo assim, falar, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu tolero, isso aqui eu não tolero, né? Esse tipo de pessoa eu tô tirando da minha vida. Então, eu consegui cortar muito mais facilmente pessoas da minha vida, eu consegui cortar relações, consegui eliminar algumas crenças, tipo assim, muitas crenças limitantes. Comecei a fazer um trabalho de autoconceito muito profundo, trabalhar meu autoconceito, o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu tolerei, o que eu vou tolerar a partir de agora, o que pra mim é bom, o que pra mim é ruim, o que eu gosto de fazer, tudo isso, gente, tudo. Então, tipo assim, o arquétipo da sereia é muito bom. O da Cleópatra eu ativo às vezes ainda, mas não com tanta frequência igual o da sereia, tá? Mas foi um arquétipo que totalmente elevou a minha autoestima. Começou com o da Cleópatra, sim, mas eu achei que o da sereia eu me identifiquei mais, sabe? Então, preferi o da sereia. E tô mantendo até hoje. É um arquétipo que trabalha super a minha autoestima. Então, tipo, se acontece alguma coisa que, tipo, é meio ruim, eu fico, não, mas não tem problema, eu vou saber lidar com isso. Isso tudo tá a meu favor sempre. Então, eu aprendi a ser muito, muito firme e a minha autoestima está completamente inabalável. Pro que tava antes, gente, eu tava completamente destruída. Porque eu não sei se eu tenho, tipo, foto. Eu não tinha nem foto direito nessa época. Era raro eu me arrumar pra, tipo, tirar foto. Mas se eu tiver alguma foto de como eu estava antes, eu vou tentar deixar aqui pra vocês, tá? Até o corpo, gente, mudou muito. Eu tava super inchada, sabe?
tava muito louco. Não tava conseguindo, tipo assim, manter uma constância de treino, né? Enfim, tava uma loucura, gente. Mas melhorei totalmente e eu me sinto outra pessoa atualmente, cara. É muito surreal você ativar um arquétipo. Não tô falando que pra você se sentir assim você vai precisar ativar um arquétipo. Mas eu achei que o arquétipo deu uma acelerada nesse processo também, junto com a lei da suposição, tá? Então, se você quer aprender a ativar esse arquétipo, você pode clicar aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, como ativar o arquétipo da sereia. Que é muito bom também, eu conto tudo que eu fiz pra ativar esse arquétipo, tá? Consequentemente, gente, por eu ter começado a me cuidar mais, prestar mais atenção a mim mesma, eu comecei a, tipo assim, cuidar muito da minha pele. Entrei na academia, comecei a ter vários resultados com a academia. E, tipo, muito rápido, cara. Comecei a ter muito resultado mesmo. Então, assim, entrei numa academia que eu adorava, tipo, entrei com uma amiga minha, né? Depois acabou que ela saiu, mas eu continuei indo. Ainda, tipo, cara, foi muito bom. Tipo assim, tudo começou a andar, sabe? Tudo começou a andar. Eu comecei a ir pra lugares que eu tava adorando ir. Tipo, eu tava afim de sair. Eu tinha dinheiro pra bancar. Eu comecei a sair muito mais, tipo, fazer amizades. Então eu saía com vários amigos do trabalho. E, tipo, era super legal. A gente, cara, foi incrível. Então, tipo assim, a minha energia mudou muito, muito, sabe? Eu me tornei uma pessoa, assim, que, tipo, comecei a incentivar outras pessoas, sabe? Tipo, eu incentivei uma amiga minha a morar sozinha, ela acabou alugando uma casa, porque a família dela tava dando muito problema. Então eu falei, cara, você precisa de um local pra você. Porque se a sua família, tipo, você não tá se dando bem com a sua família, né? Infelizmente, tipo assim, a nossa família, às vezes, tipo, dependendo da situação, você precisa de uma distância, né? Tipo, não uma distância, tipo, a parar de falar, mas, tipo assim, você precisa de um local pra você ter mais privacidade, pra você... Enfim, conversei, tipo, várias coisas com ela. Ela acabou alugando uma casa, tipo... Gostou muito da minha ideia. Enfim, sabe? Você começa a ser uma energia mais positiva naquele local. Então, cara, é impressionante. Eu me tornei extremamente magnética. Muito, muito magnética. Tudo que eu falava, tipo, fulano podia me mandar mensagem, né? Mandava. Ou tipo, sei lá, fulano podia me chamar, né? Pra sair, pra dar um rolê e tal. A pessoa ia me chamava. Cara, é muito louco. Tipo assim, você se torna altamente magnética. Muito interessante, muito legal. Eu amei a energia da sereia. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu joinha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.